Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez para a nossa exposição, para que assim você possa utilizá-la aí no seu culto doméstico. Hoje exporemos o Salmo de número 123. Portanto, abra a tua Bíblia no Salmo 123 e acompanhe conosco a leitura que farei. Salmo 123, assim nos diz a palavra do Senhor. Canto de romagem. A ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, te suplicamos que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração e que, através do teu Santo Espírito, o Senhor ilumine as nossas mentes para que possamos também compreendê-la. Nos dá fé para crer, Senhor. Nos dá entendimento para compreender. É que a tua palavra fale aos nossos corações, produzindo consolo, conforto, esperança do alto, mas também dando a cada um de nós a disposição necessária para vivermos em santificação, em disposição a obedecer a tua palavra. É em Cristo, no nome do teu bendito Filho, que nós te oramos. Amém. Queridos, este é o quarto dos 15 salmos dos degraus ou dos salmos de romagem. E como sabemos, queridos, os peregrinos usavam este salmo na sua jornada para Jerusalém. Lembra que 3 vezes no ano os peregrinos se reuniam em Jerusalém nas festas religiosas para cultuar a Deus. Isso acontecia na Páscoa, no Pentecostes e na festa dos tabernáculos. E perceba como este salmo em particular, ele tem algumas semelhanças com o Salmo 121. Enquanto no Salmo 121, o salmista ali diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Ele olha por sobre os montes. Aqui no Salmo 123, o salmista olha diretamente para o trono de Deus, poderíamos dizer assim. Ele diz: a ti que habitas nos céus. E para fins introdutórios, queridos, precisamos dizer ainda que, embora alguns atribuam esse salmo a Davi, outros o atribuem ao rei Ezequias. E ainda há aqueles que, como Calvino, datam este salmo do período em que o povo estava no cativeiro babilônico. Mas a verdade, queridos, é que a grande maioria dos estudiosos entendem que este salmo foi escrito no período de Esdras e Neemias, e, portanto, depois que o povo voltou do cativeiro babilônico, quando eles estavam ali enfrentando a oposição dos povos vizinhos que não queriam que eles reconstruíssem Jerusalém. Essas oposições são descritas em Neemias, principalmente nos capítulos 2, 4 e 6 e também no livro de Esdras. Mas saber quem escreveu ou quando escreveu não nos fará grande diferença aqui. Como diz Spurgeon, para nós parece provável que os afligidos em todos os períodos tenham encontrado esse salmo pronto à mão. E é verdade. Mas quando olhamos para esse salmo, surge uma pergunta: do que fala este salmo? Qual é o seu tema? Qual é o seu assunto principal? Spurgeon nos diz o seguinte: conhecemos esse salmo como o salmo dos olhos. Conhecemos esse salmo como o salmo dos olhos. E Spurgeon ainda acrescenta: os autores antigos chamaram-no de o olho da esperança. E veja que faz sentido. Perceba que a palavra olhos aparece 4 vezes nos 2 primeiros versículos. E perceba também que é só no final do Salmo, no verso 4, que descobrimos o que aflige o salmista. Ele afirma que está saturado do desprezo e do escárnio dos inimigos. Note também, queridos, que esse salmo começa na primeira pessoa do singular. Começa dizendo: eu elevo os meus olhos, no verso 1. Em seguida, passa para a terceira pessoa do plural. Nossos, nós e nossa, no verso 2, 3 e 4, mostrando que claramente esse salmo trata-se de um cântico que provavelmente era iniciado por um sacerdote ou um levita, no verso 1,
que prosseguia com a participação de um coro, no verso 2, e era certamente encerrado por toda a congregação nos versos 3 e 4. Mas a pergunta persiste: qual o tema? Qual o assunto deste salmo? Perceba, queridos, que a grande questão respondida aqui é onde buscamos socorro quando somos difamados, ridicularizados, perseguidos ou desprezados. Onde devemos buscar socorro quando estivermos esgotados e exaustos de tanto sofrimento? É esta pergunta que o salmista se propõe a responder aqui. Por isso, exporemos este salmo à luz do seguinte tema. Ouçam bem: olhando para o Senhor, recebemos misericórdia. Olhando para o Senhor, recebemos misericórdia. Isso é visto primeiro, porque pela fé colocamos os nossos olhos no trono de Deus. Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso de número 1. Veja o que nos diz o salmista ali. A ti que habita nos céus, elevo os olhos. Veja, como disse, que no Salmo 21, o salmista ali tinha dito que eleva os seus olhos por sobre os montes. Mas agora, neste Salmo 123, o salmista olha diretamente para o trono de Deus, poderíamos dizer assim. Ele diz, a ti que habita nos céus. A melhor tradução para a ti que habita nos céus aqui, queridos, é tu que ocupas o teu trono nos céus. E isso nos mostra que os peregrinos estão buscando o favor de Deus. Aqui nos lembramos das palavras de Davi no Salmo 25, verso 15. Lá no Salmo 25, Davi diz, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. É claro que com os nossos olhos humanos, com os nossos olhos físicos, não somos capazes de ver Deus assentado em seu trono. Porque Deus é Espírito, bem sabemos. Mas com os olhos da fé, quando cremos em sua palavra, pela fé colocamos os olhos em Cristo. Lembre-se, queridos, que Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, na oração dominical em Mateus capítulo 6. E por isso podemos dizer que este salmo é a versão veterotestamentária para o encorajamento que o autor aos Hebreus nos faz. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, nos diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para Jesus, o qual está, diz o autor aos Hebreus, assentado à destra do trono de Deus. Que lição aprendemos com esse primeiro versículo? Que lição tiramos aqui? Pense um pouco. Onde devemos buscar socorro quando estamos sofrendo? Onde devemos buscar socorro quando somos oprimidos ou desprezados? Onde você deve buscar socorro quando você não suporta mais tanto sofrimento? O salmista diz, primeiro pela fé, levante os teus olhos, olhe para os céus, olhe para o Senhor. Ele reina, ele está entronizado nos céus. O mundo pode parecer fora de controle. Sua situação pode ser desesperadora, mas o Senhor é rei. Nada foge do seu controle e da sua providência. Peça socorro a Ele. Lembre-se de Isaías 45, 22, quando o Senhor nos encoraja, dizendo, olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, diz o Senhor, e não há outro. Portanto, quando estiver sofrendo, quando estiver angustiado, quando for vítima de desprezo e de zombaria por ser fiel ao Senhor, olhe para o Senhor pela fé. Ele está nos céus, Ele reina e Ele é poderoso para nos socorrer. Como diz Calvino, queridos, embora todos os recursos do mundo nos falhem, devemos erguer os nossos olhos para os céus, onde Deus permanece imutavelmente o mesmo. Ouça, quando teu sofrimento, angústia e desprezo forem enormes, quando tudo à tua volta parecer perdido, não se desespere. Deus está nos céus, Ele reina. Pela fé, olhe para Ele, peça socorro ao Senhor, peça misericórdia ao Senhor, leve ao Senhor o teu sofrimento e não demore a fazer isso. Pois olhar para o alto, queridos, e pedir socorro a Deus deve ser a primeira coisa que você deve fazer
quando estiver sofrendo. Queridos, olhando para o Senhor, recebemos misericórdia. E por isso, em segundo lugar, devemos mostrar submissão e dependência de Deus. Olha o verso 2. Olhe para a sua Bíblia. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Lembrem-se, queridos, que nos países do Oriente era comum os senhores transmitirem as ordens a seus escravos por gestos com as suas mãos. De maneira que esses servos precisavam observar atentamente na mão dos seus senhores. Era assim, queridos, que eles recebiam instruções para executar o seu trabalho. Mas também como eram escravos e não recebiam salário, também podemos dizer que era das mãos dos seus senhores que eles recebiam provisão e sustento. Sem falar que os seus senhores, os seus donos dos escravos, eram donos da sua vida. Sendo assim, queridos, era o seu Senhor quem os protegia e quem preservava a sua vida, já que a vida do escravo era a propriedade do seu dono. Perceba como esta é uma metáfora bastante simples e clara para nós. Assim como os escravos dependiam completamente dos seus senhores, assim também a igreja depende completamente do seu Senhor. Pois nós também fomos comprados. Como diz o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 1, 18 e 19, fomos comprados não por prata ou ouro, fomos comprados pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Portanto, quando o salmista diz, os nossos olhos estão fitos em Deus até que se compadeça de nós, isso significa que, tendo orado, tendo levado a Deus o seu sofrimento, como nos diz o verso 1, precisamos nos submeter à sua vontade. Precisamos confiar na sua providência até que o Senhor se compadeça de nós. Queridos, isso precisa ficar bem claro. O povo de Deus leva a Deus os seus sofrimentos. O povo de Deus pede misericórdia ao Senhor e confia na sua providência. O povo de Deus não deve seguir os desejos vingativos do seu coração pecaminoso. E o povo de Deus também não deve lançar mão de expedientes pecaminosos para se livrar do sofrimento, não. O povo de Deus pede socorro ao Senhor. O povo de Deus confia na sua providência. Eles dependem de Deus, se submete à sua vontade revelada. Eles se submetem às sagradas escrituras. Que lição aprendemos aqui? Perceba que a relação entre o escravo e o Senhor é basicamente a mesma relação entre a igreja e Cristo hoje. Assim como o escravo dependia do seu Senhor, assim também nós em tudo dependemos do nosso Salvador. Entenda, é da mão do Senhor que recebemos a nossa orientação pelas Escrituras. É da mão do Senhor que recebemos provisão e sustento na sua graça e na sua providência. E é da mão do Senhor que recebemos a proteção. E a mão do Senhor, queridos, não falha. O Senhor nunca é insensível ao nosso sofrimento. O outro salmista, no Salmo 102, no verso 17, diz o seguinte: o Senhor atendeu a oração do desamparado e não lhes desdenhou as preces. Deus atende o seu povo. Deus não faz pouco caso dos nossos pedidos e do nosso sofrimento. Por isso eu te digo, você deve orar. Você também pode chegar diante de Deus de mãos vazias. Você também pode apresentar ao Senhor o seu sofrimento, a sua dor, implorar a misericórdia dele e esperar na sua providência até que ele se compadeça de você. Leve a Deus as tuas lutas. Leve a Deus as tuas frustrações. Leve a Deus os teus dessabores e sofrimentos e espere no Senhor, pois ele certamente se compadecerá daqueles que o buscam. Queridos, olhando para o Senhor, recebemos a sua misericórdia. E por isso, em terceiro lugar, devemos apresentar a Ele os nossos sofrimentos e necessidades. Isso é claro nos versos 3 e 4. Portanto, olhe para a sua Bíblia, olhe para o versículo 3. Veja o que nos diz a Escritura. O salmista diz: tem misericórdia de nosso Senhor. Tem misericórdia, pois estamos, sobremodo, fartos de desprezo.
Perceba como este verso é profundo, é forte. Note, queridos, que não existe desejo de retaliação aqui. Não existe desejo de vingança. O salmista aqui não pede que os ímpios sejam castigados, nem muito menos que Deus lhe faça justiça. A ênfase do salmista está na misericórdia. Por isso, por 2 vezes, ele pede misericórdia a Deus. E ele diz o motivo para tal pedido. Ele diz, pois estamos, sobremodo, fartos de desprezo. No verso 4, ele conclui, a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Perceba que a situação do salmista é terrível. Perceba que dor e que sofrimento ele enfrenta. Pela misericórdia, queridos, ele pede 2 vezes. Porque não aguenta mais. Porque não suporta mais. Porque não aguenta mais tamanho sofrimento. Ele diz, estamos, sobremodo, fartos de desprezo. E conclui dizendo, a nossa alma está saturada do escárnio e do desprezo dos soberbos. É isso que nos diz os versos 3 e 4. Fartos e saturada, queridos, descreve basicamente a mesma coisa. Descreve a extensão do sofrimento e a incapacidade do salmista de suportá-lo. O salmista se vê oprimido e sobrecarregado. Ele está cansado, exausto, não aguenta mais aquela situação. Perceba como compreender isto é deveras importante. É deveras importante, queridos, porque esse salmo desmascara a teologia da prosperidade. Esse salmo desmascara uma teologia triunfalista, que prega que os servos de Deus não podem sofrer, que eles precisam viver vitoriosamente, triunfantemente o tempo todo. Desmascara essa teologia da prosperidade que diz que se os servos de Deus estão sofrendo, é culpa de um pecado específico e particular. É evidente que o pecado leva ao sofrimento, mas nem todo sofrimento é causa de um pecado específico. O salmista desmascara essa ideia. O salmista diz que não é assim, que não funciona dessa maneira, que nem todo sofrimento é culpa de um pecado específico. O salmista diz, tenho olhado para o Senhor, tenho buscado a sua misericórdia, tenho confiado nas suas mãos e na sua providência, mas já estou farto, saturado, exausto e sobrecarregado de tanto sofrimento. Entenda, esta é uma verdade profunda que precisamos compreender. Queridos, enquanto estivermos aqui nessa terra, enquanto formos peregrinos nesse mundo que jaz no maligno, como diz o apóstolo João, sofreremos sim. O povo de Deus sofre, irmãos, e sofre muito. Alan Hamann nos diz que o salmista vive em um ambiente de hostilidade. Ele tem vivido exposto ao ridículo dos orgulhosos e arrogantes, cujas palavras amargas, diz Alan Hamann, o teriam ferido profundamente. Perceba, o salmista diz no verso 3, estamos, sobremodo, fartos de desprezo. Ou seja, estamos exaustos, cansados, não aguentamos mais. Mas embora, queridos, o sofrimento fosse enorme, o salmista não deseja vingança, não se desespera, ele apela a Deus pedindo misericórdia. Queridos, o nosso sofrimento deve nos levar a procurar o socorro do Senhor. Lembre-se das palavras do salmista, no Salmo 119, verso de número 71. O salmista diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. No meio do sofrimento, queridos, ao invés de nos revoltar contra Deus, devemos buscar com mais fé e confiança na sua providência. Calvino nos diz que nós não podemos duvidar que Deus, quando nos vê depositando exclusiva dependência em sua proteção e renunciando toda a confiança em nossos próprios recursos, diz Calvino, Deus se encontrará como nosso defensor e nos protegerá de todo molestamento que se ponha em nosso caminho. E perceba que o salmo termina sem nos dizer se Deus socorreu ou não o salmista.
Ele termina nos dizendo apenas que se via saturado e exausto do escárnio e do desprezo que sofria. Mas mesmo assim, queridos, o salmista buscou o socorro do Senhor. Como aplicar esse salmo às nossas vidas? Como trazer mais algumas aplicações práticas deste pequeno e belo salmo? Primeiro eu peço que você dê uma olhada novamente no verso número 2. Olha na sua Bíblia. Olhe para o verso 2. O salmista diz: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Como está profundo. Veja, o salmista se vê como um escravo, humilde, que chega de mãos vazias diante do seu Senhor e está olhando atentamente para as mãos do seu Senhor, esperando receber alguma bênção. E assim somos nós diante de Deus. Não temos nada para oferecer a Deus, mas mesmo assim, queridos, podemos chegar diante dele. Podemos implorar a sua misericórdia e esperar confiadamente a sua providência por causa dos méritos de Cristo. Como diz Calvino, Deus certamente nos desarma intencionalmente e nos despoja de todo o auxílio do mundo para que aprendamos a confiar em sua graça e viver contentes unicamente com ela. E é verdade. Lembre-se do apóstolo Paulo, que 3 vezes pediu ao Senhor para que o livrasse de um espinho na carne. E a resposta que Paulo ouviu foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E esta resposta, queridos, foi suficiente, pois embora Deus não tenha tirado o espinho na carne de Paulo, o Senhor lhe deu graça para sustentá-lo e consolá-lo. Paulo sentiu-se respondido e satisfeito com essa resposta. Ele mesmo disse: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E Paulo conclui: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte, diz o apóstolo. Está lá em 2 Coríntios 12, verso 9 e 10. E o que aprendemos com isso, queridos? Aprendemos que sim, podemos e devemos nos achegar a Deus de mãos vazias, suplicar a sua graça e esperar na sua providência, crendo nos méritos de Cristo. Pois, embora seja verdade que Deus nem sempre nos livra do sofrimento, todavia, se suplicarmos a sua graça, se dependermos da sua providência com arrependimento e fé, certamente Ele nos dará consolo e conforto para enfrentar as adversidades. Ponha a tua fé em Cristo. Ponha pela fé os teus olhos em Deus, implore o socorro e confie na sua graça e na sua providência. Tem outra aplicação que precisamos fazer. E desta feita eu peço que você olhe o verso 3. O salmista diz: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. E termina o verso 4 dizendo: a nossa alma está saturada do escárnio e do desprezo dos soberbos. Perceba, queridos, que o sofrimento do salmista é intenso, é profundo. Poucas coisas de fato machucam mais que o desprezo e o escárnio. Queridos, nós sabemos o que é isso. A igreja é perseguida. A igreja é ridicularizada. Somos atacados por crer em Deus. As pessoas escarnecem dos cristãos por irem a uma igreja e ouvirem e crerem na pregação da palavra. Muitos chamam os ministros do evangelho, os pastores, de ladrões. Muitos desprezam a palavra de Deus, dizendo que ela não passa de palavras de homens e de um livro antigo. Muitos, queridos, não só nos ridicularizam pelo valor que atribuímos à família, mas também nos acusam de preconceituosos. Somos ridicularizados por crer que Deus é o Criador de todas as coisas. Somos alvos de zombaria e escárnio por crermos na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, por crermos na ressurreição e por esperar a restauração dos novos céus e da nova terra. Estamos sim fartos do desprezo, das zombarias dos poderosos desse mundo. Mas o que chama a atenção é que mesmo exausto e saturado, o salmista não ouviu nenhuma resposta.
O salmo termina com lamento e com sofrimento. O salmista não recebe nenhuma resposta neste salmo. E a pergunta é: será que Deus não nos responde quando clamamos a Ele por socorro? Será que o nosso sofrimento fica mesmo sem resposta? Queridos, não. É claro que não. Outro sofredor nos traz uma resposta para estes momentos de crise. Jeremias nos diz o que fazer em Lamentações capítulo 3, versos de 30 a 32. Assim nos diz o profeta: dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. Esta é a resposta. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. A resposta é: suporte o sofrimento com perseverança. Mantenha-se firme diante de Deus em oração e em fé. E em oração espere na misericórdia do Senhor, porque Ele se compadece do seu povo e derrama sua misericórdia e graça sobre eles. Queridos, perceba como isto é maravilhoso. O salmista diz: estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio e do desprezo. Mas ele não se desesperou. Ele fez o certo. Ele pediu socorro ao Senhor. E aqui eu preciso te perguntar: o que você faz quando está exausto e saturado de sofrimento? O que você faz quando não tem mais forças? Quando não aguenta mais a situação, o que você faz? Sabemos que alguns se desesperam. Sabemos que alguns, queridos, culpam a Deus. Sabemos que alguns buscam se livrar do sofrimento usando de expedientes pecaminosos. Uns buscam ajuda em falsos deuses, tornam-se idólatras por isso. Outros tentam fazer justiça com as próprias mãos, tentam se vingar e só conseguem mais sofrimento. Mas eu quero te encorajar a fazer o mesmo que fez o salmista. Levante os teus olhos, suplique o socorro do Senhor. Jesus nos convida a descansar nele. Jesus nos convida a levar a Ele a nossa situação e o nosso sofrimento. Em Mateus, no capítulo 11, o nosso Senhor nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E no verso 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olhe para Cristo. Pela fé, ponha os teus olhos no autor e consumador da vossa fé, em Jesus Cristo. Pois só em Cristo nós encontramos verdadeiro descanso. Tem uma última aplicação que precisamos fazer. Lembra que disse que olhando para o Senhor recebemos misericórdia. E é verdade. Sabe por que podemos descansar em Cristo? Sabe por que devemos descansar no Senhor quando, por causa da nossa fé, formos alvos de calúnias, de zombarias e de desprezo? Queridos, você se esqueceu do que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1, 28? Paulo diz: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. 1 Coríntios 1, 28. Afinal, queridos, a nossa própria salvação foi comprada por aquele que foi desprezado e rejeitado entre os homens. Em Isaías 53, verso 3, o profeta mostra que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, diz o profeta, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Quanto tempo nós mesmos vivemos no pecado e não fizemos caso de Cristo? Jesus não foi só desprezado, queridos, ele foi o mais desprezado. Os homens esconderam o rosto dele e não fizeram nenhum caso de quem ele era. Ele foi desprezado a vida toda. Ninguém sofreu mais que Jesus. Ninguém foi mais desprezado e zombado do que o nosso Salvador. O desprezo que Jesus sofreu no Novo Testamento é claro. Lembra? Quando foi nascer, não havia um lugar na estalagem. E ele teve que nascer em um curral, em uma manjedoura, desprezado, como se não fosse o verdadeiro Filho de Deus.
Quando começou o seu ministério, ele foi desprezado por sua família. Pois João, no capítulo 7, nos diz que os seus irmãos não creram nele. Pelo contrário, seus irmãos e até sua mãe pensaram que ele estava louco, como Marcos 3 deixa claro. Ele foi desprezado pelos líderes religiosos que o entregaram a Pilatos como criminoso. Ele foi desprezado pelo seu próprio povo, que diante de Pilatos pediu a soltura de Barrabás e a crucificação de Cristo. Ele foi desprezado por Pedro, que o negou 3 vezes. Ele foi desprezado por Judas, que o traiu por dinheiro. E, de certa forma, ele foi desprezado por todos os apóstolos, pois eles fugiram quando o Senhor foi preso no Getsemane. E no final, por nossa causa, por causa daqueles que creem nele hoje, por causa dos nossos pecados, o nosso Senhor foi desprezado por Deus, que o abandonou naquela cruz. Em Mateus 27, 46, o nosso Senhor disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desprezaste? Por que me viraste as costas? Por isso, queridos, pela fé, olhe para Cristo. Ele sabe o que é ser desprezado e ele se compadece do sofrimento do seu povo. Leve ao Senhor o teu sofrimento. Confie na misericórdia dele. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 3, nos diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha ofensa, oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ouça bem, quando você for desprezado e ridicularizado por causa da sua fé, considere todo o desprezo e o escárnio que o nosso Senhor sofreu e console-se nele. Pois embora você possa ser ridicularizado, escarnecido e desprezado pelo mundo, saiba que em Cristo você nunca será desprezado por Deus. Jesus, sim, foi desprezado naquela cruz por Deus, para que você que crer em Cristo de verdade, jamais seja abandonado ao inferno. Jesus foi desprezado por Deus, para que você que crer em Cristo seja alvo do consolo e do conforto do Senhor. Ele, queridos, é o Emanuel, é o Deus conosco. Coloque sua fé em Cristo, descanse nele e console-se nas Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe, que o Senhor aplique esta palavra ao teu coração e que pela fé você ponha os teus olhos em Cristo e receba do Senhor consolo e conforto nos teus momentos de sofrimento. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque, embora o mundo nos despreze e nos rejeite, o Senhor, na tua graça e misericórdia, nos consola e nos conforta com as Sagradas Escrituras. Nos dá o Espírito Santo para habitar no nosso coração e nos garante que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre estará conosco, com o teu povo. Obrigado, Senhor. Dá fé ao teu povo para enfrentar as lutas e tribulações com os olhos na cruz de Cristo, confiando sempre no nosso Salvador. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor aplique essa palavra ao teu coração.